Domingo 2 de novembro. Verso para memorizar. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Violação da aliança. Ouça Josué 7, 1-4, 13, 20-26. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó à cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: Vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: Não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Levantem-se, santifique o povo e diga: Santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Acã respondeu a Josué: É verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: Por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso, aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Pergunta 1. Quais foram as 2 principais causas da derrota de Israel pelos habitantes de Ai? É interessante observar que o leitor é informado desde o início tanto do motivo da ira de Yahvé, quanto do nome do culpado. Assim, o suspense da história da descoberta da transgressão de Acã surge pela tensão entre a perspectiva do leitor e a de Josué e dos israelitas. Como muitos outros capítulos do Antigo Testamento, Josué 7 tem uma estrutura em forma de quiasma. O segmento central e culminante dentro dele corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Houve 2 razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai: o pecado de Acã e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor antes do ataque contra Ai e a subestimar a força do inimigo. Com base em Josué 7, 1, 11 a 13, podemos ver que, embora Acã tenha sido responsável pelo ato traiçoeiro de se apropriar das coisas condenadas, toda a nação foi responsabilizada e sofreu pelo que ele havia feito.
Deus descreveu o pecado de Acã, mostrando gradualmente a gravidade dele ao utilizar 3 vezes, no verso 11, o advérbio hebraico gan, traduzido como até e também. Primeiro é usado o termo mais comum para pecado. Então, o ato de transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos introduzidos pelo advérbio gan. Primeiro, atravessaram, transgrediram. Segundo, até mesmo tomaram das coisas entregues à destruição. Terceiro, também roubaram. Quarto, também enganaram. E quinto, até mesmo colocaram o roubado entre suas coisas. A aliança entre Yahvé e Israel envolveu o povo em nível individual e coletivo. À luz da aliança, Israel é tratado como uma unidade indivisível da nação escolhida de Deus. Portanto, o pecado de um, ou mesmo alguns de seus membros, incorre em culpa sobre toda a comunidade da aliança. Como o Senhor disse, Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado. De que formas as comunidades podem sofrer por causa de ações erradas de indivíduos dentro da própria comunidade? Que exemplos você consegue mencionar e como essas coisas afetam a comunidade?